Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar um devocional com vocês. Hoje eu saí de casa bem cedinho com a minha moto, né, que eu gosto de chamar ela de uma bênção de Deus sobre a minha vida. E pelo caminho eu acabei pegando uma emprestada do meu tio, né, para subir nessa montanha onde eu tô hoje. Que assim, ó, depois de andar uns minutos com ela, eu já comecei a apelidar ela de enviada do cão, porque o aperto que eu passei. Mas enfim, né, quando eu cheguei aqui, eu estava caminhando pelas terras, que aqui onde eu estou é de uma amiga nossa, mas logo abaixo tem as terras do meu pai, da minha avó, né? Eu comecei a me recordar de algumas coisas que me fizeram a refletir na palavra de Deus. E isso me fez querer compartilhar com vocês um devocional, tá? Uma meditação para o dia de hoje. E a meditação que eu quero trazer para vocês um pouquinho hoje é sobre o derramar do Espírito Santo de Deus, como sendo uma fonte de água viva a jorrar sobre a nossa vida e como um rio de água viva para tocar a vida de outras pessoas. Então, se você gostou desse tema, me acompanhe até o final do vídeo. Existem duas passagens nas Escrituras que sempre me chamaram muita atenção. E nestas passagens, o Espírito Santo, ele é retratado como a água da vida, a água viva. E Jesus como sendo a fonte desta água. Elas se encontram no Evangelho de João, capítulo 4 e capítulo 7. No capítulo 4, Jesus ele está se encontrando com uma mulher, a mulher samaritana. E esta mulher, nós podemos dizer que é um primeiro encontro que ela está tendo com Cristo, o Messias. E quando a mulher se encontra com Cristo, Cristo diz para ela que ele tinha a água da vida para lhe dar e que se ela bebesse, nunca mais teria sede. É interessante porque o texto ele diz o seguinte para nós: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Perceberam? Jesus está oferecendo uma água da vida para esta mulher. E, ao oferecer a água da vida, Jesus diz: aquele que beber esta água que eu estou oferecendo, nunca mais terá sede, será dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Um tempo depois, perto da festa dos tabernáculos, a última festa das 7 festas anuais que os judeus comemoravam, Jesus no último dia da festa, agora ele vai fazer uma declaração parecida, só que não mais para uma pessoa que ele está encontrando pela primeira vez, mas para aqueles que já andam com ele, que eram os seus discípulos e aqueles que o seguiam. E Jesus no último dia da grande festa, isso se encontra lá em João 7, Jesus vai declarar o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Prestem atenção, por 2 vezes Jesus ele declara que ele era a fonte da água viva, a água da vida. Porém, por mais semelhante, por mais parecido que elas sejam, as declarações de Jesus elas não foram a mesma. Para a mulher com quem ele estava tendo o primeiro encontro, ele diz que ele seria uma fonte de água viva, água da vida, a jorrar para a vida eterna, uma fonte. Enquanto para os discípulos que o seguiam, Jesus vai declarar que se eles crescem, do interior deles fluirão rios, não apenas água. Agora, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje, ela é muito importante por um motivo. Porque este local onde eu estou neste momento,
ele é um local que me lembra justamente destas duas passagens. Eu estou aqui no meio de um monte. Para cima é montanha, para baixo é montanha. Eu estou mais ou menos no meio. E a minha família mora lá embaixo, no pé do monte. Eu moro num lugar que é conhecido por ser chamado de a Serra Gaúcha, tá? Um lugar de cadeias de montanhas. Mas sabe o que me chama mais atenção? É que desde que eu era criança, logo aqui abaixo do lugar onde eu estou, existe uma rocha, tá? Muito grande. E desta rocha verte uma fonte de água. E a minha família usa desta fonte que sai da rocha para beber a água, porque é uma água potável. Desde que eu era criança e até hoje, eles bebem água dessa fonte. Ela é encanada, sai da rocha e ela vai até a minha casa, no pé do monte. E até hoje eles bebem desta água. Porém, se vocês observarem, lá atrás existe um rio. E o detalhe é que, enquanto esta fonte ela é de uso particular apenas da minha família, né? Apenas a minha família usa desta água que sai da rocha para saciar a sua sede. Lá atrás existe um rio, e aquele rio ele não é de uso particular, pelo contrário, ele serve para abastecer e serve para uso de todas as famílias na extensão do rio, e que não são poucas. Agora, olha só que interessante, porque este cenário em que eu estou hoje, ele me lembra justamente estas duas passagens. Atrás de mim, eu tenho uma rocha onde sai uma fonte de água para saciar a minha família. Enquanto lá atrás nós temos um rio que serve para saciar não apenas uma família, mas para suprir muitas famílias ao decorrer deste rio. Quando Jesus ele fala para a samaritana que se ela cresce nele, do seu interior fluiria uma fonte de água para a vida eterna, Jesus estava falando de uma fonte para saciar a sua necessidade própria, que era a salvação, a vida eterna. E quando Jesus ele vai falar para os seus discípulos que já criam nele, que já seguiam a ele, ele diz assim que se eles crescem, do interior deles fluiriam rios. Já não estava mais falando de saciar a necessidade própria, mas estava falando de saciar a necessidade de outras pessoas, de tocar a vida de outras pessoas. Por que eu compartilhei isso com vocês? Porque alguns dias atrás alguém me perguntou no canal, sobre a minha confissão de fé, a minha profissão de fé. E ali eu coloquei que eu creio no batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda experiência. E logicamente, respeito a cada um que pensar diferente, tá bom, irmãos? Respeito de todo o coração. Mas eu compartilhei aí que no meu entendimento, pelo que eu entendo das Escrituras, por aquilo que eu vivi na minha vida, eu creio no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência. E, ao meu ver, ele é tipificado justamente nestas duas passagens que nós vimos. Quando a mulher samaritana que está tendo um primeiro encontro com Cristo, ela fala com Jesus, Jesus declara assim que se ela cresce, do interior dela fluiria uma fonte, fala de saciar a necessidade própria. E Jesus disse, esta fonte, ela jorará dentro de você para a vida eterna, está falando de salvação. Mas quando Jesus fala com os seus discípulos, os seus seguidores que o acompanhavam no dia da última festa, a festa dos tabernáculos, Jesus ali não está falando de uma fonte, não está falando mais de salvação, ele está falando com pessoas que já criam nele, que já seguiam ele, e Jesus está dizendo, se vocês crerem, do interior de vocês fluirão rios de água viva. E diferente da fonte que está aqui atrás, que serve para saciar apenas a minha família, o rio, ele serve para saciar muitas famílias, está falando de tocar muitas pessoas. Quando a gente fala do Espírito Santo, nós vamos ver que Cristo é a fonte da onde jora o Espírito de Deus. Mas o detalhe é que quando você aceita Jesus, você tem dentro de você uma fonte para a vida eterna, que fala da sua salvação, que fala de você já ter o Espírito Santo, mas para que você seja salvo. Você foi selado com o Espírito Santo, se tornou templo do Espírito Santo, agora ele já habita dentro de você. Mas quando a gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo, eu creio que o batismo com o Espírito Santo ele não está relacionado à salvação, e sim à capacitação para sermos testemunhas. Assim como está lá em Atos,
né? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Quando a gente fala sobre crer em Cristo, você é salvo, você é selado com o Espírito Santo para a salvação. Você tem dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas, a partir do momento que você agora começa a buscar a Deus, buscar Jesus, você já está andando com Ele e você continua buscando e crendo, você vai receber agora não apenas uma fonte, mas essa fonte que já está em você vai se tornar rios de água viva para tocar a vida de outras pessoas, para saciar não apenas a sua necessidade de salvação, mas para dar testemunho de Cristo para outras pessoas, para que outras famílias, outras almas venham ser alcançadas. Então, quando Jesus fala com a samaritana, uma mulher que ele estava tendo ali um primeiro encontro, ele diz: se você crê, né, se você me pedir essa água, eu vou te dar água viva. E essa água, ela vai ser uma fonte a jorrar dentro de você para a vida eterna. Está falando de salvação. Quando você creu em Cristo, você recebeu essa água viva do próprio Jesus, que é o Espírito Santo, uma fonte para a sua salvação. Mas, a partir do momento que você anda com Cristo, né, Ele está dizendo que se você crer, você não vai ter apenas uma fonte para saciar a sua própria necessidade. Jesus está dizendo que essa fonte, ela vai se tornar um rio, e esse rio vai ajudar a abençoar a vida de outras pessoas. Você vai ser revestido pelo Espírito Santo de tal forma que não vai suprir apenas as suas carências, as suas necessidades, mas vai suprir a necessidade de outras pessoas, porque você vai se tornar uma testemunha de Jesus aqui na terra, para que outras pessoas venham a ser salvas. Por isso, irmãos, como eu acabei de dizer, a fonte, ela serve para a sua salvação pessoal. Rios de água vivas, que é o que Jesus deseja que flua da sua vida, servem não apenas para você, mas serve para alimentar a muitas outras pessoas que vão ouvir você testemunhar acerca de Jesus. Então, que você não receba apenas a fonte da água da vida sobre você, mas que você possa ter rios de água viva fluindo da sua vida para tocar a outras pessoas, para que você seja uma testemunha de Jesus aqui na terra, enquanto você estiver aqui. Espero que você tenha gostado desse devocional. E se você gostou, irmãos, compartilha ele com mais irmãos, abençoe a vida de outras pessoas, que nós juntos possamos dar testemunho de Cristo na face da terra, até Jesus voltar. Um abração e até o próximo vídeo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações e não se esqueça de deixar o seu comentário. Um abração e até o próximo vídeo.